Que bom que você veio. Eu creio que daqui a pouco vai chegar mais alguém aí, né? Pessoal do louvor, o pessoal que saiu aí. Nós cremos nisso, temos fé. Nós vamos abrir uma conversa hoje, um módulo, né? Um estudo a respeito das finanças. E nesse módulo nós vamos embutir algumas coisas, né? Dinheiro, administração, caráter nesta área. E eu peço a você que tudo que você escutar aqui neste lugar, seja da minha pessoa, seja da pessoa dos pastores, que você possa colocar em prática. Que assim como Pedro, né, como Jesus chamou ele pensou que era um fantasma ali em meio à tempestade, né, em meio a todo aquele problema, aquele caos, não é verdade? E Jesus chama ele, né, e ele se arrisca. Só que Pedro, ele não andou sobre as águas. Pedro, ele andou sobre as palavras que o Senhor liberou sobre ele. Não é verdade? Como na pesca, né? Sobre a sua palavra, nós vamos jogar as redes mais uma vez. E na nossa reunião de oração aqui na sexta-feira, Deus me deu uma palavra para entregar para uma pessoa aqui. E o Senhor falava que não é tempo de lavar as redes. É tempo de lançar as redes. É tempo de estabelecer, né, um avanço do reino do Senhor através das nossas vidas. Né, Vitória? Amém? E nós vamos falar sobre finanças. Se você quiser anotar aí, a palavra finanças do Aurélio diz que finanças é o estado financeiro. Finanças é o estado financeiro. Aí a gente se questiona, né, a si próprio: como está o meu estado financeiro neste tempo? Como estão os meus investimentos neste tempo? Como estão aquilo que eu acumulo neste tempo? E eu estava lendo um pouco agora à tarde para a noite, e estava muito incomodado, muito agitado também. E eu fui um pouco para o quarto, a Camila ficou na sala com ele, para tentar descansar um pouquinho, fazer dormir, mas não deu certo, né? Ele tá acordado aí. E eu estava fazendo algumas coisas, alguns cálculos, algumas coisas. A pessoa, ela ganha 3 mil reais, ou 5, ou 1.000. A pessoa ganha 2 mil reais, e ela guarda 200 por mês. Dentro de 10 meses, quanto que essa pessoa tem guardado? 2 mil. Uma pessoa ganha 10 mil por mês, ela não guarda nada por mês, nada. Quanto que ela terá em 10 meses? Então, de começar a falar sobre finanças, não é quanto eu ganho, é quanto eu poupo. E assim, eu falo nós porque nós estamos conversando, ok? Eu espero que não seja assim. Nós não poupamos, nós não guardamos. Nós ganhamos 1.000 e gastamos 1.000. Nós ganhamos 5 mil e gastamos 5 mil. Nós ganhamos 10 mil e gastamos 10 mil. Vai adiantar eu ganhar 15 mil? Sim ou não? Eu vou gastar quanto? Porque aqui dentro não é quanto eu ganho. E nós temos que aprender a fazer o dinheiro trabalhar para nós, e não nós trabalharmos para o dinheiro. A pessoa trabalha o mês inteiro, irmão, não vê a hora de chegar o primeiro dia útil, ou o 5º dia, ou o 10º dia, né? Ou o 15º dia. Para quê? Para pegar os 5 mil e gastar os 5 mil. Ou não é assim? Pelo menos na minha vida há muito tempo foi assim. Ah, pastor, tem um monte de boleto. Ok, eu também tenho um monte de boleto. Mas assim, nós temos que aprender a guardar, nem que for 10 reais por mês. Os administradores financeiros dizem que o que nós temos que guardar todo mês é de 20% a 30% do nosso salário. É a lei 50, 15 e 25, né? 50% eu pago as minhas contas, tudo que eu tenho que pagar: luz, água, condomínio, contas fixas, né?
Nós temos que pagar. A primeira coisa que a gente faz quando pega a nossa oferta, seja 1.000, seja 5.000, seja 50.000, é tirar a parte que cabe ao Senhor. Como nós somos ensinados, ok? E 50% são contas fixas. 15% é alguma coisa que você vai comprar, né, relativo, e 25% você guarda. Agora, quem faz isso? Ah, pastor, mas eu só ganho 1.000, eu só ganho 5.000. Não é quanto nós ganhamos, é quanto nós poupamos. Finanças é o estado financeiro de cada pessoa. É a ciência que tem por fim condenar os interesses pecuniários do Estado com o bem-estar público. Pastor, o que é condenar? Essa ciência tem que condenar, juntar em um. Condenar é juntar em um, condenar é conciliar, condenar é ligar e condenar é combinar. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, o meu dinheiro, casal, o meu dinheiro, sim ou não? O meu carro, as minhas coisas, não estão o quê? Condenando. Não há um equilíbrio, não há uma ética nas finanças. Então o primeiro passo para nós é sairmos de um estado negativo, porque nós sabemos que um abismo chama o outro, sim ou não? E podem dois cegos andarem juntos? Os dois vão cair aonde? Dentro do mesmo buraco. Se tivermos que resumir sobre dois conceitos ou dois princípios básicos que Deus espera de nós, seriam busca e adoração. Na área financeira, no estado financeiro de hoje, eu e você, o que temos buscado? E 2, temor e obediência. A nossa vida financeira depende da nossa busca e da nossa adoração. E um segundo princípio, a nossa vida financeira depende do nosso temor e da nossa obediência. E temor não é ter medo, temor é ter respeito, né? Foi falado um pouco aqui na vigília, você que veio. Você que não veio, você não perdeu, ok? Você deixou de ganhar. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Filipenses, quando o apóstolo Paulo, ele ensina a igreja de Filipe, o capítulo 4 e o verso 19. Vamos lá. Nós vamos falar de um princípio financeiro. A primeira instância de Deus é a fonte. A fonte não é o Banco do Brasil, a fonte não é o Santander, a fonte não é o Itaú, a fonte não é o Armando. A fonte é Deus. Deus é a fonte. Abriram aí? O apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Filipos, no capítulo 4, no verso 19, ele escreve assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Pode ser na sua tradução, pastora Márcia? Precisam ser... suprirá todas as suas necessidades em glória. O apóstolo Paulo falando e ensinando a igreja de Filipe, porque muitas vezes a gente pensa que só nós temos precisões, só nós precisamos de coisa. Agora cabe neste primeiro princípio,
a respeito de Deus como a fonte. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, na minha tradução: e o meu Deus, de acordo ou segundo, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem. É Ele que tem para oferecer, ok? Que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo que vocês, o que? Precisam. E Mateus fala sobre isso: comida e vestuário, sim ou não? Comida e vestuário. Você comeu hoje? Eu acabei de tomar ali um chocolate com, deve ter alguma coisa junto ali, canela. O Senhor providenciou. Eu não trouxe esse chocolate. Quem trouxe? A Sandra. A Sandra vai ser muito abençoada. Sabia disso? Sabia disso? Ó, só pelo fato dela ter trazido esse chocolate, as riquezas vão acompanhar ela. Pode ter certeza disso. É, pastor? É, por quê? Porque é nas coisas simples. Faz o simples. E ele fala assim, ó: segundo as riquezas dele, é ele que é o dono do mundo, lhes dará o que vocês precisam. O que vocês necessitam. Você necessita de uma casa em Alphaville ou nos Jardins com piscina aquecida, sim ou não? É necessidade básica para você? Sim ou não? Você necessita de uma Audi TT de 280 mil reais? É necessidade básica sua? Então você não vai ter. A não ser que este seja o seu foco. Mas o foco é Cristo. Sim ou não? O apóstolo Paulo ensinando. E na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, o capítulo 9, o verso 8, abre comigo aí. Então o primeiro passo da nossa vida financeira é ter as nossas necessidades básicas supridas: roupa, comida e calçado. É segunda, necessidades básicas. 2 Coríntios, o capítulo 9 e o verso 8. Amém? Estão comigo aí? Vamos lá. Eu ando no caminho da honestidade e sigo passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas E Deus pode dar mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo que é o quê? E ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Olha que interessante este versículo, ó. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. E ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo do quê? Pegou no espírito esse versículo? Você que está aqui? Pegou no espírito? Para que Deus ele vai dar riqueza para você? Para que Ele vai te dar o mais do que é necessário? Questiona o versículo. Cadê a hermenêutica aí? Vai lá, irmã, marido, é isso mesmo. Para que Deus vai te dar riquezas? Para você abençoar outras pessoas, não é para você. Sabe por que você não é rico? E quando eu falo você, eu me incluo porque eu falo a vós. Sabe por que eu não tenho a mais? Porque eu estou retendo. Porque eu só quero para mim. O apóstolo Paulo falando isso aqui. Você tem o necessário, não vai te faltar. Agora, se você entender que Ele vai te dar mais, para você abençoar mais, Ele vai te dar. Estou falando isso aqui. E em Provérbios 4:19, Provérbios 8, 20 e 21, Provérbios 8, 20 e 21, está assim, ó: eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça,
dando riqueza aos que me amam e enchendo a sua casa de tesouros. Provérbios 8, 20 e 21. Chegaram aí? Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro. Quanto mais você ama Ele, mais riqueza Ele vai te dar. E sabe? É que quando Deus não faz com a Camila, Ele usa a minha vida para fazer. Na área que não sei, eu estou falando. E quando Ele não usa a minha vida, Ele constrói alguma coisa. Ele constrói um jardim, onde tudo já está preparado. Quando Ele não usa a minha vida como ferramenta, Ele vai usar a Camila. Faz sentido? Porque nós dois somos um em Cristo. No reino de Deus, ou no reino do Espírito, 1 mais 1 são quantos? 1. E sairá o homem da casa do papai e mamãe, se tornarão ambos uma só. Mas no reino do Espírito, também no ensino, 1 mais 1 são 2, porque Deus não vai tirar a personalidade de quem ela é, porque ela casou comigo. A Marinês tem uma persona, o Alexandre tem uma persona, um jeito de andar, um jeito de se portar, uma cultura de onde eles vieram. Ele vai tratar o que? O meu caráter. Ele não vai tirar a minha personalidade. E também são 3: eu, a Camila e o Espírito Santo. Olha que interessante esse segundo tópico que eu quero abordar com vocês: a importância da doação. O segundo princípio a ser abordado é o princípio da doação. O cristão é um canal de bênção. Quando nós vamos em uma represa, um riacho, alguma coisa, sempre há um canal, sim ou não? Sempre há um braço desse rio ou dessa represa. Para quê? Para ela receber água, sim ou não? Sim ou não? Só que se ela só fica represando água, ela só vai represar água para ela mesma. E não faz sentido. E nós somos um canal ou um rio que leva a água de um ponto para outro. Olha aqui, imagine um canal ou um rio. Entra muita água em um rio, não é mesmo? Mas também sai muita água. Olha aqui, ainda assim, sempre existe muita água no rio. Nunca falta água neste rio. Assim é a vida financeira do cristão rico. Entenda isso. Você é um reservatório de dinheiro. Você é um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Sabe por que nós secamos financeiramente? Porque nós queremos só para nós. Nós somos um canal de bênçãos. Vem de lá, o pastor falou aqui a respeito do sacerdócio, da autoridade, tanto na igreja, quanto em casa, quanto na empresa, onde for. É um ciclo. O reino de Deus ele é cíclico. A igreja é um organismo, não é uma organização, apesar de ter um CPF. É um organismo vivo. Vem de lá, passa aqui e vai aí. Volta para ele. Volta para ele, vem para cá, passa por aí, volta para ele. Vem para cá, passa por aqui, volta para ele. Tudo é dele. Só que nós fazemos o quê? Retemos. É o famoso escorpião no bolso, né, Maria? Dá tchau assim. Precisamos entender que nós somos como rios. Nós recebemos, nós também liberamos. Nós recebemos, nós também liberamos. É a lei da semeadura. Eu dou uma semente de tomate para o seu Zé.
se ele não plantasse semente? Então o poder e a autoridade financeira está nas suas mãos, não está no gerente do banco. Só que entenda algo, nós somos rios. Nós recebemos água e nós liberamos águas. Nós recebemos águas e nós liberamos águas. É o odre seco. Se colocar um vinho novo, ele estoura e se perde todo o vinho. Então temos que expandir o nosso entendimento para receber, entre aspas, o novo de Deus. E eu quero ler com você, aferir um texto com você a respeito disso. No livro que escreveu São Lucas, o capítulo 6, vamos comigo lá. Lucas, o capítulo 6, o verso 38. Falando um pouquinho da doação, ou de sermos dadivosos na casa do Senhor. Lucas 6 e o capítulo 38, amém? Diz assim, ó. Eu espero você achar aí. Lucas 6, 38. Amém? Deem aos outros e Deus dará a vocês. Aí nós usamos uma lei aqui da hermenêutica, E nós questionamos o texto, Néia. Quando que Deus dará a mim? Questiona o primeiro verso do texto. Quando que Deus dará a mim? Quando eu der a outros. É bíblico, é princípio espiritual. É uma lei espiritual. Se eu não estou recebendo de Deus, é igual perdão. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado, é uma lei. Não é o pastor que está falando, é o próprio Deus. E nas finanças é a mesma coisa, amados, eu sei do que eu estou falando. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. E ser abençoado não é ter 1 milhão na conta. Ser abençoado é você comprar o seu pãozinho, o seu café, o seu leite, o seu Danone para sua criança. Isso é ser abençoado. Prosperidade. Deem aos outros e Deus dará a vocês. E aqui ele coloca um ponto e abre uma outra história. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-la nas suas mãos. A mesma medida, aqui é uma outra lei, a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. São leis que não podem ser infligidas. É igual quando o pastor dá um comando, é uma lei. Se você infligir, você está lascado. Não porque o pastor falou algo, não é nada disso, é porque Deus falou. Agora, cabe a mim obedecer ou não. E também lá em Deuteronômio, o capítulo 14. Vamos comigo lá rapidinho? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Conforme você for achando, você dá um glória, amém, eu achei, pastor. Deuteronômio, o capítulo 14, o verso 23. Nós abrimos aqui o módulo sobre finanças. E eu estou falando aqui o segundo princípio, que é o princípio de doar ou de dar, ser dadivoso. E diz assim, em Deuteronômio 14, 23. Aprendemos que uma das propostas do dízimo é o de ensinar o povo de Deus a colocar Deus sempre no primeiro lugar de suas vidas. E agora, o versículo: todos os anos juntem 1/10 de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender e a temer a Deus para sempre.
Então Deus está falando aqui através do patriarca a respeito de algo permanente. Dízimo, oferta e doação social é permanente. Ah, pastor, mas eu estou fazendo um estudo, que não é aqui, e falou que dízimo é só Velho Testamento. Pois é, para você, se você viesse aqui, você ia aprender que dízimo tem no Novo, tem no Velho, e dízimo não é novo nem velho, dízimo é princípio. Deus está falando aqui a uma primeira geração de algo principal, de algo que é a coisa principal na vida do cristão, ou do povo judeu. E olha que eu nunca vi judeu pobre, Selma. Nunca vi judeu pobre. O mais pobre, ele tem uma fábrica de colchão, ou uma loja de colchão. O mais pobre, porque ele entendeu um princípio de Deus. Ele dá graça, ele agradece. E quando falamos de colocar Deus em primeiro lugar, devemos refletir como está nosso tempo em busca a Deus e em oração. Veja o provérbio que diz 3:9, olha para você, Provérbios 3:9. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Lembra do sacrifício levítico? Tinha que ser um bichinho o quê? Todo quebrado? Todo manco? Com um olho e meio igual o pastor Daniel assim? Todo torto, arrebentado, André? Careca? Com triglicerídeos elevado, Armando? Ah, mas é para Deus mesmo, pastor? É para Deus mesmo. Ih, esqueci. Pois é. Por isso que o judeu, ele leva as leis como testeira, né? Ele coloca nos filhos, né? Uma caixinha com as leis, né? Aqui no coração e no braço. Sempre que os filhos acordam ou olham no espelho, está lá: adore o seu Deus em todas as coisas, as suas forças. Princípios. Sabe por que nós patinamos? Porque nós passamos por cima de princípios. Sabe por que nós muitas vezes não prosperamos? Porque nós estamos com as mãos ressecadas, ressequidas. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui. Daqui a pouco eu faço, vai. Eu quero falar algo com você também bem rápido. A respeito de não gastar as nossas sementes. A semente, ela tem que ser feita o que com a semente? Plantada. O terceiro princípio financeiro é sobre guardar as sementes financeiras que Deus coloca em suas mãos. Não gaste mais do que você ganha. Veja o que a Bíblia diz sobre gastar mais do que ganha. Provérbios 21:20. Esse é legal, abre lá. Se você está marcando, depois você se debruça em cima do escrito. Provérbios 21:20. Olha o que a Bíblia nos diz sobre nós gastarmos mais do que nós ganhamos. Amém? Provérbios 21:20. Amém? O homem sensato ou homem inteligente tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque ele gasta tudo que ganha. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta mais do que ganha. Por favor, leia. Provérbios 21:20. Olha. Pode ler um pouquinho mais alto, né, por favor?
Olha, tesouro e azeite, fala do Cristo, lembra? Ouro, incenso e mirra, as 3 unções do rei Davi. Esse texto nos adverte a isso. Pode ler, seu Zé? É o mesmo? Pode ler novamente, por favor. Desejado e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Olha, o homem insensato, o homem sem conhecimento, o homem que não busca conhecimento, ele devora. Gasta 1.000, ganha 1.000, gasta 1.000, Valmir. Ganha 2.000, gasta 2.000. Eu conversava com o pastor Alexandre algum tempo atrás a respeito disso. Se a pessoa ela não for sensata, ela entra num ciclo vicioso que tudo que ela ganha, ela gasta. Aí ela faz uma pós, faz uma MBA, ela é mais gabaritada, ela vai ganhar um pouco mais, porque isso é princípio, não tem como, isso é princípio. Desde que o homem é homem, isso é princípio. Busca o conhecimento, Salomão fala, compra, adquire conhecimento, paga caro pelo conhecimento, e Deus te colocará acima de reis. E essa leitura fala a respeito disso. A pessoa ela mora num apartamento de 41 metros quadrados. E ela paga lá R$800 de financiamento, mais uns 300 de condomínio, mais 150 de luz, mais 50 de água, e mais 125 de imposto. Ela tem conta fixa, sim ou não? Tem que ser pago, isso tem que ser pago. Aí ela ganha um pouquinho mais, ela quer ir para um apartamento do Albert Tower Concept, porque é status, porque ela ganhou um pouquinho mais. Só que se ela ganhou um pouquinho mais, o que ela teria que fazer? Ajuntar um pouquinho mais. Mas é status, né? Eu quero mostrar para quem não interessa aquilo que eu não tenho com aquilo que eu não posso. E entra num ciclo vicioso. Agora o que tem, ainda falei, pô, olha, eu vou ficar com esse carro aí agora até que a morte me separe. Arrumei ele, né? Arrumei o motor dele, né, Rodrigo? Quitei o carro, ufa, quitei o carro, pastora. 72 prestações, Senhor amado. Aí o cara vai entrar em mais 72, que ele quitou esse, agora quer o mais, que vai levar ele nos mesmos lugares, sim ou não? E vira um ciclo vicioso. Aí, pastor, eu não posso. Por que você não pode? Falando que eu não faço, a não ser que esteja sobrando, né, Rodrigo? Para colocar lá no tesouro lá, né? Provérbios 22, 7. Estão aí ainda comigo em Provérbios? Vamos lá, Provérbios 22, 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha isso. Complicado o papel, né, Carlos? O papel é complicado, né? Se não souber usar o papel, pastor, então eu não posso usar empréstimo? Não estou falando disso. É igual novela. Pastor, eu não posso assistir novela. É bom que não assista, mas não é que você não pode. Você tem uma estrutura para isso? E Salmos 37, 21, eu vou ler para você. Salmos 37, 21. Os maus pedem emprestado e não pagam. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Salmos 37, 21. Como que está na sua, Néia? Salmo 37, 21. Salmos 37 e 21. Ou uma outra tradução diferente da minha. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Olha aqui, pessoal. Tudo que você precisar, tudo, seja dinheiro, seja na área do relacionamento, de marido e mulher, pai, mãe, filhos, tem na Bíblia. Tudo o que você precisa. Tudo que esses coaches estão falando aí, tudo que é escrito,
Para o seu ensino foi escrito. Não há novidade. Ai, Deus me deu algo novo. E outra coisa, um outro princípio. Nós precisamos ser e precisamos estar contentes com o que temos. Se você está com uma bota da Xuxa ou com uma bota da Angélica, você tem que estar contente, você está com bota. Se você está com um casaco de pelo ou está com uma jaqueta de couro, você precisa ter contentamento nisso, porque você está coberto. Se você chegou aqui de carro, de bicicleta ou a pé, você precisa ter contentamento nisso, isso é uma lei, porque você chegou aqui. Se você recebe 1.000 ou 10.000, você precisa ser grato por isso, porque você recebe. O sucesso financeiro não é uma disputa. Eu vou comprar agora um Mitsubishi Eclipse, porque eu vou mostrar para o seu Zé que eu troquei de carro. Sucesso não é uma disputa. Entenda algo, guarde para você isso. Sempre haverá alguém mais rico que você. Sempre haverá alguém mais inteligente que você. Eu falo que a beleza é relativa, mas sempre haverá alguém mais bonito que você. Sempre haverá alguém que tem mais dinheiro que você. E esse é o melhor antídoto contra a ganância. É estar bem com aquilo que você tem. Eu estou bem com o meu carro, Rodrigo. Estou bem com a minha casa. Estou bem com a minha esposa. Aí não pode trocar mesmo, né? Esposa agora, até que a morte separa. Casou, moiou, né, pastor? Estou contente com os meus filhos. Estou contente com o que eu tenho. Hebreus 13:5 escreve assim, Hebreus 13:5. Vou correr aqui. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13:5. O rei Davi falou: Senhor, que eu perca tudo, mas não retire a sua glória de mim, a unção sobre a minha vida. E eu quero fechar aqui, que nosso horário já foi, é bem rápido, né, a nossa estadia aqui. Eu quero deixar com você Lucas, o capítulo 14, e o verso 28. Você achou lá? Tá, já vou aí. Lucas 14, 28, amém? Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Sua tradução, seu Zé? Pois quando vós quereis edificar uma torre, não se assente primeiro a fazer as coisas com os seus gastos, para ver se tem com o que acabar. O que Lucas está falando aqui? Quando você vai comprar algo, você não pode ser impossível nessa compra. Mas eu tenho fé. Não, você não tem nada de fé. Isso não é fé. Não, pastor, mas eu tenho que exercer minha fé. Ok, mas você ganha quanto? Eu ganho 5.000. E quanto você já está com essa parcela? Pastor, eu tenho R$300 sobrando. Ok. Você vai gastar o que você tem? E depois não adianta fazer campanha, né? Propósito. Você gastou mais do que você ganhou. Faz sentido? Né?
Achou aqui, irmão? Isso. Eu quero deixar um texto e desmistificar algo para vocês, não que vocês não saibam, mas eu preciso clarear esse texto aqui para você. É Joel 1 e o verso 4. O que o gafanhoto cortou, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem, lamente todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Profeta Joel falando a uma classe de pessoas. O gafanhoto, o migrador, o devorador, o cortador, eles não são espíritos demoníacos, ok? Não são. Nós fazemos alusão, né, profeta? Mas não são, ok? Essa foi uma praga que devastou toda a fazenda do povo desobediente naquele tempo no Velho Testamento. Eram bichos mesmos, que comeu a lavoura, comeu a alface, comeu o tomate daquele povo. Ok? Nós fazemos alusão, mas não são espíritos demoníacos. São bichos mesmo que foi liberado ali. Assim como marrão, sapo, piolho. Lembram? Lá em Faraó? Ok? Então assim, nós precisamos fazer que o dinheiro trabalhe para nós, e não o contrário. Senão nós estaremos dentro de um grande balde de lama. Ok? Eu sei que nós vamos falar bastante sobre esse assunto. O pastor Alexandre, o pastor Marinês vai estar falando. Pessoal, esse é um assunto cirúrgico nesse tempo. Cirúrgico. Você precisa pelo menos, pastor, mas eu só ganho 1.500. Se você ganha 1.500, você precisa guardar pelo menos R$150 por mês. Pelo menos. Ok? Para nós termos o nosso Natal garantido. Ah, mas tem um 13º. Guarda o 13º. Investe o 13º. O amor ao dinheiro não é ter dinheiro. Se você não gosta de dinheiro, pega quando o irmão e deposita para ele. É o amor, é amar o dinheiro. Tem pessoas que, se não tiver uma notinha de 100 no bolso, Carlos, a casa vira um fuá. Já acorda mal, não é assim, acorda mal-humorado. Não é verdade? Se não tem, é porque não está guardando, poupando. Amém? Que o Senhor nos dê mais tempo. Olha que benção quanta gente tem. Desceu um povo lá de cima agora, né? Mas amém. Mas que bênção a nossa sala como que está. Que nós possamos investir, né? Como Salomão fala, compra conhecimento, investe em conhecimento, porque é a verdade que vai nos libertar. Amém? E eu vou passar um segredo para você, na forma de falar segredo, né? Comece a abençoar a casa do tesouro. Comece a abençoar o irmão que está do seu lado. Se está com um sapato, comprou um sapato lá que não serve mais, abençoa a sua irmã, não vende para ela não, abençoa ela. Sobrou lá um dinheirinho, abençoa o seu irmão. Ó, pastor, está aqui R$50, vai R$1.050, está aqui, ó, pastor, o seu Zé, ó, uma oferta para você. Semeia na vida do seu irmão, você vai ver como você vai ser próspero. Amém? Que Deus te abençoe. Acho que tem onde saiu um café lá agora e tem lá um chocolate com pimenta lá, um chocolate com cravo, canela. Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente volta aqui para o Brado de Vitória. Deus te abençoe pela atenção. Obrigado.